Olá, nessa série de vídeos sobre coisas maravilhosas para a terceira idade, eu vou te falar sobre duas coisas muito boas para você que já chegou aos 60 anos, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu me chamo Lucas Gomes Gonçalves, sou advogado, sou estudioso das coisas do INSS e sou especialista em direito administrativo disciplinar, ok? Aqui a gente trata de vários direitos também dos idosos, né? Então fica aqui comigo até o final para saber quais são essas coisas ótimas. E ao final eu vou falar sobre os vídeos que você não pode deixar de ver, tá bom? Vamos lá. Bom, para começar então eu vou te contar sobre a isenção ou desconto para idosos de baixa renda em viagens intermunicipais. Não é esses ônibus aqui que andam pela cidade. Viagens intermunicipais, que saem de um município para o outro. Então, embora, né, ultimamente aí na pandemia não seja muito comum essas viagens aí para o pessoal idoso que está se cuidando, né, mas muita gente já tomou vacina aí e já está andando por aí, né? Então, existem também muitos idosos indo morar com os filhos ou parentes e durante esse momento de isolamento, né? Então, muitas vezes, idosos indo inclusive para outras cidades, né? O que é muito bom, é muito comum a gente ver, né? Um idoso morando no interior enquanto os filhos dele estão na capital, né? Bom, ou mesmo no caso de um idoso que está morando em um estado diferente da família. Então, tem que se locomover muito e isso acaba saindo caro, né? Então, é legal ficar de olho nesse benefício, né? Bom, nessas hipóteses, os idosos conseguem, então, um desconto ou até mesmo a gratuidade total na passagem. Se não conseguir a gratuidade, consegue pelo menos o desconto, né? Nessas passagens intermunicipal e interestadual, né? Que é mais importante ainda, que eu tinha esquecido de falar, né? Ou seja, entre um estado e outro. Mas existem alguns critérios para que você possa usufruir desse benefício. Veja os critérios que eu vou te falar aqui, né? O primeiro deles é ter idade mínima de 60 anos. Com 59 anos não dá, 60 anos no mínimo. Comprovado com o quê? Documento, né, com foto, como um RG, CNH e outros documentos oficiais. Então esse é o primeiro requisito, 60 anos. Outro requisito, ter uma renda igual ou menor ou inferior a 2 salários mínimos. Ganha mais de 2 salários mínimos? Não pode nem pedir. Então, até essa renda tem que ser comprovada através da apresentação de um desses documentos que eu vou falar aqui agora. Ó. Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas. Ou contra-cheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador, onde consta lá o valor que você recebe. Carnê de contribuição para o Instituto Nacional do INSS, é uma forma de comprovar a renda também para quem é autônomo. Extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social que você tenha, um regime público ou outro regime privado. Ou ainda documento ou carteira emitida pelas secretarias estaduais, municipais de assistência social ou congêneres, para quem recebe LOAS, esse tipo de coisa. Tá? Essa lista de documentos eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, você clica aí, lá embaixo você vai ter essa listinha de documentos, tá? Bom, você estando dentro desses requisitos, satisfazendo os requisitos, estando com os documentos, você consegue usufruir desse benefício, tá? Fica aqui comigo agora que eu vou te explicar como conseguir isso. Como é que você faz? O que eu faço com esses dados, doutor? Estou com os dados tudo aqui e daí? Como é que funciona, né? Bom, as dúvidas mais frequentes são essas que eu vou te falar agora. Quantos assentos são reservados para idosos com gratuidade? O ônibus inteiro, metade do ônibus, só uma... Quantas são? São 2 vagas gratuitas para idosos em cada veículo, só 2, tá?
Então, se você vai viajar lá, vamos fazer uma excursão, 4, 5 idosos, não vai todo mundo no ônibus, né? Dois por ônibus, tá? Essas vagas, né, as empresas prestadoras de serviço têm que reservar, tem que ficar lá reservada. Bom, o que fazer, o que você faz se os assentos, esses lugares reservados já estiverem ocupados? Caso esses assentos estejam ocupados, o idoso terá direito ao desconto mínimo de 50% do valor da passagem no veículo convencional. É uma resolução, a resolução é a resolução 1692 de 24/10/2006. Tá? Mas, doutor, quanto tempo antes, né, o idoso tem que adquirir esse bilhete gratuito ou com 50% de desconto? Na hora, vou chegar lá e já vou sair, já vou entrar no ônibus, como é que é isso? Para fazer uso da gratuidade, o idoso deverá solicitar um único bilhete de viagem, é lógico, né? É um por vez, né? Nos pontos de venda, os pontos normais, os pontos próprios da transportadora, né? da empresa de ônibus, né? Que vai te levar, com antecedência de pelo menos 3 horas em relação ao horário de partida normal da linha, certo? A linha normal vai partir X horas, 3 horas antes. Podendo solicitar a emissão de bilhete de viagem e retorno, inclusive, né? Respeitado todos os procedimentos da venda normal do bilhete de passagem da empresa de transporte. Mas será que eu posso reservar uma viagem com antecedência de alguns dias? Então eu tinha te falado um mínimo lá, mínimo de 3 horas antes, tá? Agora olha que legal, o idoso com direito à gratuidade poderá reservar o seu bilhete de viagem com até 30 dias de antecedência, tá? E, como eu disse, até 3 horas antes do início da viagem. O melhor mesmo é você fazer sempre antes dessas 3 horas, porque, né, não vai poder ser alegado muito antes de 3 horas que que os assentos todos estão ocupados. Você fazendo diferente, você pode chegar lá e o cara falar, olha, tá tudo ocupado, né? Um mês antes, alguém falar para você que os assentos estão ocupados, não tem como, não tem cabimento, né? Mas não precisa ser um mês antes, 10 dias antes, uma semana antes. Mas você tem o prazo de até 30 dias, ok? Bom, como é que eu consigo fazer isso? Como eu reservo ou solicito a minha viagem? Bom, vai depender da distância da viagem. Para adquirir o bilhete de passagem, o idoso deverá obedecer a alguns prazos. Dá uma olhada nesses prazos. Para viagens com distância de até 500 quilômetros, tem que pedir com, no máximo, 6 horas de antecedência. Então, eu tinha falado em 3 horas, né? São para os intermunicipais. Viagens mais longas, de até 500 quilômetros, tem que ter 6 horas de antecedência. E viagens com distância acima de 500 quilômetros, ou seja, é uma viagem bastante longa, né? Por exemplo, aqui ao Rio de Janeiro não chega a dar mais ou menos uns 500, 600 quilômetros. Então, é uma viagem longa. Tem que pedir, então, para viagens com distância acima de 500 quilômetros, tem que pedir com antecedência de 12 horas, no mínimo 12 horas, ok? Então, vou te dar um exemplo. A viagem de até 500 quilômetros, se a partida for às 20 horas, a viagem vai sair, o ônibus vai sair às 20 horas, o idoso tem que solicitar o bilhete a partir das 14 horas, né? Para viagens acima de 500 quilômetros, se o horário da viagem for às 20, é o mesmo horário, então deverá solicitar a partir das 8 horas, né? Até às 8 horas da manhã do mesmo dia. Legal, não é mesmo? Às vezes eu vejo aqui no nosso canal comentários que dizem que isso tudo
é só no papel, que na hora não vai dar certo, que não funciona. Então, vou te dizer uma coisa, você tem que fazer valer seu direito. Se você preencher todos os requisitos e tiver os documentos exigidos e a empresa se negar lá no guichê, né, diga para o funcionário que você vai chamar a polícia para servir como uma forma de preservar seus direitos. Filme a negativa para as medidas posteriores. Chame efetivamente a polícia se não for atendido. Seus direitos têm que ser respeitados, tá? É assim que se começa. Evite coisas temerárias, chegar lá com as 3 horas lá, chega antes, ou reserva antes, um dia antes, 2 dias antes, né, para fazer valer o teu direito lá sem muita confusão, né? Mas a lei determina que até 3 horas você tem o direito. Pode ficar um pouco mais complicado, mas você tem esse direito, tem que fazer valer. Então, fica aqui comigo que eu vou te falar da segunda coisa maravilhosa para você que recebe ou pretende receber o BPC Loas, tá? O BPC Loas, como é conhecido, é um benefício de prestação continuada, tá? E a partir do 1º de janeiro do ano que vem, terá novos critérios de renda para a concessão de um salário mínimo mensal. Esse benefício é um pouco mais estendido, é para quem tem 65 anos ou mais. E as pessoas com deficiência de qualquer idade, tá? A Lei 14.176 de 2021 agora, também nessa lei está previsto um mecanismo para alcançar emancipação, concedendo meio salário mínimo a quem receber o benefício e conseguir se inserir, ficar inserido no mercado de trabalho. E caso perca o emprego, o BPC Loas será automaticamente reimplantado. Olha que legal, né? Diferente do que é hoje, né? A pessoa hoje arrumou um emprego, ele perde totalmente o BPC Loas, né? Então é uma medida muito legal. Essa medida, inclusive, chamada de auxílio inclusão, passa a valer agora a partir de 1º de outubro desse ano, 1º de outubro agora. Então, fica ligado, tá? Que essa mudança de regra referente à renda, ela é muito importante para que a pessoa consiga. Atualmente, para ter direito ao BPC Loas, a renda familiar per capita, né, como chamada aí por pessoa, de quem solicita o benefício deve ser de até 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo é sinônimo de 25%, né? Com a nova lei, o rendimento ainda poderá ser igual a esse 1/4, a 25% do piso nacional. Mas para casos excepcionais, aqueles casos que você só conseguia na justiça, a renda por pessoa da família pode chegar até meio salário mínimo, em vez de 25%. Metade do salário mínimo, hoje seria R$ 550. Os casos excepcionais levarão em conta alguns critérios, tá? Como o grau de deficiência da pessoa, a dependência que o idoso pode ter em relação a terceiros para realizar as atividades básicas, o comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos, tratamentos de saúde, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência. Coisas que não sejam oferecidas, né, gratuitamente pelo SUS, né, pelo Sistema Único, ou não tenham serviços prestados pelo sistema, né? Lembrando, né, volto a lembrar aqui, acabei de falar, né, que essas medidas que agora estão sendo implantadas por lei já vinham sendo concedidas pela Justiça, né, para aqueles que reclamavam lá. A grande notícia é que, né, está se amoldando pela própria lei esse conjunto de medidas, ok? São ótimas notícias, não é mesmo? Então, são coisas assim, sérias, notícias assim, que você vê aqui nesse canal. Então, ajude a gente a divulgar, né?
Abra mão, ajude a ajudar mais pessoas. Então, vou te pedir uma gentileza. Dá um like, dá um positivo lá, um joinha. Por quê? Quando você faz isso, o YouTube, ele leva esse vídeo para mais pessoas, tá? Ganha o canal, aqui o nosso canal que está, né, divulgando mais seus vídeos, ganham todas as pessoas que necessitam. Então, vamos ajudar. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas também consigam seus benefícios. Isso é muito bom para todos, tá? Acesse a nossa playlist aqui no canal, lá em cima no topo, lá, tá lá, playlist, aperta lá. Você vai ver muitos outros vídeos maravilhosos de coisas que você tem direito, tá? E também tem vídeos técnicos, informativos, tudo sobre o INSS e outras matérias. Então dá uma olhada lá. Siga a gente nas páginas do Instagram e do Facebook. Se você gosta de brincar lá no Instagram, no Facebook, gosta de consultar, segue a gente, vai lá que a gente tem sempre coisas maravilhosas lá também. Acesse o nosso site para saber mais sobre o nosso trabalho, o trabalho da nossa equipe de advogados aqui. O site é www.ggradvogados.com.br. Para entrar em contato comigo, entre lá pelo WhatsApp 11 9 9007 1057. E não esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho, clica lá, ativa em todas lá para receber todas, para você ser sempre notificado assim que sair um vídeo novo aqui no canal, tá? Deixe seus comentários e dúvidas e me diga sobre que assunto você gostaria que eu falasse aqui no próximo vídeo. Um grande abraço e obrigado pela audiência. Nós já somos um time vencedor de mais de 315 mil inscritos, tá? E milhões de pessoas por esse mundo afora aí se orientam aqui no nosso canal. E você é uma pessoa especial que está aqui com a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui.